Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor, com duas notícias que, se forem confirmadas, serão daquelas do tipo bomba, bomba, bomba atômica. Duas notícias publicadas pelo The New York Times, que devem, portanto, ser lidas com a devida moderação. Aliás, estranho, curiosamente, o New York Times, eu disse no vídeo de manhã, fez ontem um artigo, um editorial, criticando os democratas. O que seria o equivalente aqui ao jornal O Globo, por exemplo, ou a Folha de São Paulo fazerem editoriais criticando o governo de plantão. Algo realmente muito curioso. Mas hoje o New York Times trouxe duas reportagens dizendo o seguinte: agentes da CIA e militares norte-americanos continuam atuando na Ucrânia. Pois é. Bem, isso não é nenhuma novidade, porque o governo Biden tinha autorizado agentes da CIA a trabalharem em terreno ucraniano, assim como tinha, sim, enviado militares para a Ucrânia, sob a justificativa de prestar assistência técnica e treinamento. Mas o que o New York Times revela, e isso seria bombástico, é que esses militares continuam com as mesmas atividades a eles autorizadas desde a era Biden. E aí você pergunta, pera um pouquinho, mas Donald Trump e Marco Rubio, ao chegarem no poder, não desfizeram tudo isso? Esse é o problema, essa é a questão. Se militares americanos e agentes da CIA continuam operando na Ucrânia contra a Rússia, isso quer dizer duas coisas. Ou Donald Trump e Marco Rubio não encerraram o programa passado, aquilo que foi chamado por muitos meios de comunicação como guerra por procuração, ou então os militares e os agentes da CIA estão atuando sem ordem de seus chefes. Essa é a bomba, meus amigos. Bem, diz aqui o Treehouse, o conservativo Treehouse, diz que o New York Times publicou dois artigos revelando, primeiro, que tropas militares americanas estão no terreno da Ucrânia. Segundo, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão ativamente envolvidas nos ataques contínuos contra a Rússia. E terceiro, a CIA está operando na Ucrânia e conduzindo ataques direcionados ao território continental da Federação Russa. E é claro, então, que isso, uma vez confirmado, causaria um problema sério até mesmo entre Trump e Marco Rubio. É claro que o New York Times estaria, nesse caso, aproveitando uma janela de oportunidades para afastar definitivamente qualquer laço de uma, digamos, possível amizade entre Trump e Putin. Trump está tentando um acordo de paz, está intermediando um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. E isso ficaria completamente, digamos assim, cancelado, uma vez que Trump souber que tropas americanas estão atuando na Ucrânia. E talvez seja esse o interesse do globalista New York Times. Mas, por outro lado, se Trump não souber de nada, isso cria um problema com Marco Rubio, que, se disser a Trump que também não sabia de nada, terá que ser deixado de lado por não ter controle sobre a política externa. Mas também seria um problemão para Pete Hegseth, o homem forte hoje do Pentágono, que, se não souber que militares americanos ainda estão atuando na Ucrânia, também pode ser até mesmo demitido por não ter o controle da tropa. E ainda mais um problema para um novo diretor da CIA, que terá que se explicar por que os seus agentes continuam operando na Ucrânia. Que problemão, não é? Pode ser que nada disso seja verdade e amanhã ou depois entenda-se que foi mais uma dessas narrativas, por assim dizer, jogadas ao público para criar problemas para Donald Trump. Eu, particularmente, não tenho nenhuma resposta nesse caso, mas estou com muitas pulgas aqui atrás da orelha.
E você, o que acha? Estão armando mais uma para Donald Trump? Ou, de fato, militares e agentes da CIA estão trabalhando contra a Rússia na Ucrânia por ordem do governo que saiu? Ou então estão fazendo isso sem o conhecimento dos respectivos chefes, Marco Rubio, Pete Hegseth e Donald Trump? Diga aqui, comente aqui o que você acha. Tem cheiro de armação? Pode ser verdade? E uma última questão. E se Donald Trump souber de tudo isso, estaria colocando lá, sim, condições para, no futuro não muito distante, aumentar ainda mais o número de tropas americanas, já que muitos dão como certo uma guerra no Oriente Médio, envolvendo os Estados Unidos diretamente contra o Irã. São muitas questões, não é mesmo? Que dia, meus amigos. Deixe aqui o seu comentário. Por falar em Irã, os Estados Unidos, Donald Trump falou duro ontem contra o Irã, que se ele não abandonar o seu programa nuclear será bombardeado como nunca na história. Bem, hoje o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse duas coisas interessantes. Primeiro, que ele não acredita muito nessa história de que os Estados Unidos atacarão o seu país. E segundo, que se os Estados Unidos atacarem o Irã, receberão uma resposta proporcional. Além disso, toda aquela ladainha de sempre, os Estados Unidos imperialistas já tentaram criar motins aqui dentro e se tentarem fazer de novo, serão condenados pelo povo iraniano, algo do tipo, né? Esses discursos à la Maduro. Bem, a matéria publicada na RT diz que as chances dos Estados Unidos atacarem o Irã são pequenas. Mas se isso acontecer, o Irã receberá os Estados Unidos receberá do Irã um forte golpe recíproco, disse o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. E disse mais: os Estados Unidos estão ameaçando nos atacar, o que não achamos muito provável. Mas se eles cometerem qualquer irregularidade, receberão certamente um forte golpe recíproco. E disse também, então, finalmente, que os Estados Unidos já tentaram causar sedição, mutim, revoltas populares dentro do país, como em anos passados, mas aí o próprio povo iraniano cuidará deles como cuidou no passado. São basicamente duas falácias aí. Uma, que os Estados Unidos certamente não atacarão o Irã. Não é bom duvidar. Talvez não seja uma falácia, mas, digamos, uma estratégia um tanto quanto complicada, perigosa para o próprio Irã, porque, como diz um velho ditado, quem dá um boi para não entrar numa briga pode dar uma boiada para não sair dela, e é possível que Donald Trump pense assim. Agora, a segunda é realmente uma falácia. Os Estados Unidos de quando tentaram derrubar o regime dos ayatollahs? De quando mesmo? De Jimmy Carter? Não. Aliás, os ayatollahs estão lá muito por causa da, digamos, ideologia esquerdista do próprio Jimmy Carter. Depois foi Obama que tentou complicar a vida dos ayatollahs, ou foi antes, muito pelo contrário, Obama quem abriu as portas para um Irã nuclear, né? Biden tentou complicar a vida dos iranianos? Não. Biden tentou complicar a vida dos israelenses, deixando-os de lado para continuar a política de Obama, de excelente amizade com os mulás do Irã. Talvez Donald Trump possa ser acusado, eventualmente, de, em algum momento, ser muito duro com o Irã. Mas é bom lembrar que, no governo passado, Donald Trump esteve ali muito próximo para assinar uma ordem de ataque pesado ao Irã. Mas foi, ele mesmo diz, ele pensou nas vidas inocentes que seriam perdidas, então, no último momento, deixou para lá. Pois é. Agora pode ser que as coisas sejam um pouco diferentes. Para terminar, vejam só, no dia 4 de março, a CK Hutchinson, um conglomerado sediado em Hong Kong, controlado pelo bilionário chinês Li Ka-shing, de 96 anos,
anunciou planos para vender 43 instalações portuárias no mundo todo, incluindo portos críticos em ambas as extremidades do Canal do Panamá e perto do Canal de Suez, por aproximadamente 22 bilhões e 800 milhões de dólares. Isso estava certo. Quem compraria? Um conglomerado americano liderado pela BlackRock. Compraria pelo menos essas instalações portuárias do Canal do Panamá por interesse direto do presidente Donald Trump. Estava praticamente tudo acertado. Só que aí, a grande democracia chinesa, que lembra um pouco as práticas fascistas da Itália de Mussolini, o governo chinês impediu na sexta-feira, que a negociação fosse feita. Proibiu o chinês, dono das instalações portuárias, que mora em Hong Kong, a realizar um negócio com os americanos. Essa é uma notícia do New York Post. A China suspendeu a venda de dezenas de portos no mundo todo por 23 bilhões, incluindo 2 portos importantes no Canal do Panamá, para um grupo liderado pela gigante de investimentos norte-americana BlackRock, depois que o presidente Trump expressou preocupações com a influência de Pequim sobre as rotas estratégicas de navegação. Mas a administração estatal de regulamentação de marco da China iniciou inesperadamente uma investigação, isso aconteceu na sexta-feira, sobre possíveis violações das leis antimonopólios chinesas, efetivamente paralisando o acordo, que provavelmente então não vai sair mais. O presidente chinês Xi Jinping está supostamente irritado com os planos da CK Hutchison de vender suas operações portuárias no Canal do Panamá, principalmente porque a empresa não consultou Pequim previamente. Isso de acordo com o Wall Street Journal, publicou o New York Post. Então é isso, né? Essa é, digamos, o capitalismo pujante na China. Tudo depende, claro, do sócio majoritário de toda e qualquer empresa chinesa. Ou seja, o PC, né? O PCC chinês, ou Xi Jinping para os íntimos. É isso aí. Por enquanto, vou ficando por aqui. Mas amanhã eu retorno e espero vocês. Até lá, se Deus quiser.